Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje nós vamos ter a aula aí de mais um projeto que vai estar incluso aqui no nosso quadro Feltrando com a Val. Vai ser a nossa aula dos nossos pingentes natalinos Pocket. Os pingentes, eles são campeões de venda aqui no Natal. Então, eu espero que vocês consigam fazer muitas vendas por aí. Todas as informações para que vocês possam adquirir a apostila de vocês vão estar aqui na descrição do vídeo. É só acessar que vão estar todas as informações bem redondinhas, bem certinho aqui para vocês. E se gostar do conteúdo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade que nós tivermos por aqui. Então agora chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula. Vamos embora! Vamos começar então a montagem pelo Papai Noel, que vai servir de guia para que a gente monte as outras peças. Então aqui eu vou começar colando o pezinho no corpinho. Para isso eu acho ali o centro da peça, ó, dobrando ao meio. Eu gosto sempre de juntar ali uma peça na outra na hora de colar a segunda parte, que é para poder ficar tudo bem posicionado e bem alinhado. Então, eu já colei o primeiro pezinho, né? E vou colar agora a parte de trás, ó. Então, eles ficam bem alinhadinhos quando nós fazemos dessa forma. Para fazer a costura, eu gosto de utilizar a linha dupla na agulha com essa argolinha na ponta. Eu já ensinei todo esse processo aqui no canal, tá? Do ponto caseado, de como deixa essa argolinha na agulha, e vou deixar a playlist aqui para vocês na descrição do vídeo. Então, eu começo o ponto caseado ali pelo pescoço, vou até o pezinho, e aqui no pezinho eu dei meu último ponto, vou entrar com a minha agulha ali entre os dois feltros do corpo, vou sair mais à frente e vou cortar a linha. E agora, para emenda, eu também estou utilizando a linha já com argolinha. Passo a agulha ali na casinha do último pontinho que eu fiz, travo a linha e agora eu sigo fazendo caseado na parte preta do pezinho, tá? Vou seguir fazendo ponto caseado normalmente e lá do outro lado eu vou fazer o mesmo processo na hora de trocar a linha novamente. Então, eu segui com caseado mais ou menos ali até a metade do outro lado do corpinho e agora eu vou fazer aqui o enchimento. Então, gente, o segredo aqui é começar o enchimento sempre pelas bordas, empurrando ali a fibra contra a costura. Isso vai garantir que você consiga um acabamento muito legal na peça de vocês, tá? Então, vai empurrando a fibra para os cantinhos, depois preencha o meio da peça. E aqui, ó, outro segredinho para acabamento vai enchendo a peça aos poucos, encheu, vá fechando o seu pontinho ali, tá? Sempre pressionando os dois feltrinhos ali e fazendo o seu ponto. Normalmente, essa é a parte ali mais difícil de fazer acabamento, né? Porque o feltro já tá com o enchimento. Mas se você for fazendo dessa forma e colocando o enchimento ali aos pouquinhos e fechando a sua peça aos pouquinhos, o acabamento vai ficar muito bonito, tá? Então, aqui vou colocando a fibra aos pouquinhos, ó. Reparem que eu tô enchendo a minha peça bem ali na base, né? Para que ela fique bem estruturada, para que não falte enchimento nas laterais. E vou seguir fechando aqui, ó, aos pouquinhos. Reparem que eu sempre vou juntando bem os feltros ali das laterais para que ele não fique com ponto deformado. Então, aqui eu fiz o enchimento, deixei a última abertura ali na parte de cima do pescoço e agora sim eu vou finalizar o meu enchimento. E aqui, gente, por ser uma peça muito pequenininha, eu não coloquei estrutura nesse pescoço, tá? O que vai estruturar aqui mesmo é o enchimento. Então, a gente vai colocar o enchimento até ele ficar bem firme, ó. Vai ficar dessa forma. E aqui uma dica na hora de fechar, ó, tá vendo? Eu enchi bem a peça e tirei o excesso da fibra ali com a tesoura. Isso vai evitar que fiquem aqueles fiapinhos. Esse acabamento você pode dar ali quando for finalizar o bracinho, né? Que não vai ficar escondido, quando for finalizar a cabeça dos seus bonecos. É bem legal essa dica. E aqui eu vou mostrar o arremate para vocês, ó. Eu finalizo dando um ponto sobre o primeiro ponto que foi feito e vou dar mais um ponto à frente, tá? Por cima do segundo ponto aí, para garantir que minha linha fique bem travada. É assim que eu sempre finalizo as minhas peças que tem enchimento, tá certo? E aqui depois é só entrar com a agulha no meio da costura, sair mais à frente e cortar a linha. Então, ó, a peça ela vai ficar bem preenchida e bem firme. Reparem como ela fica bem gordinha. Aqui agora eu vou fazer a divisão da perna, tá? Para dar aquele efeitozinho da perna. Eu vou marcar aqui o meio
Vou dar meu primeiro pontinho e vou trabalhar aqui com um ponto atrás, tá? Então, eu vou dando os pontinhos e conforme eu for dando os pontinhos, eu vou puxando a minha linha para que ela afunde esse meio e faça essa divisão da perninha, tá bom? É bem simples aqui, não tem muito mistério. Esse pontinho atrás eu também já ensinei aqui no canal para quem tiver qualquer dúvida nele aí, tá? Aqui eu tô utilizando a linha de costura comum, dupla na agulha, mas se você não tiver segurança, você pode passar aí 4 perninhas de linha na agulha para ficar mais firme. E aqui para fazer o arremate, ó, eu dei o meu último ponto, saio com a minha agulha um pouco mais à frente e eu vou usar o próprio ponto caseado que eu já dei na peça para poder arrematar a linha e ficar bem discreto aí esse acabamento do arremate da linha, tá bom? E aqui agora eu vou continuar fazendo pontinho para fazer a divisão da perninha, né? Só troquei a cor de linha aqui para acompanhar a cor de linha do corpinho. Aqui eu deixei uma marcação lá no molde, né, para divisão da perna, caso vocês queiram seguir, mas eu não fiz nenhum tipo de marcação aqui, tá bom? Eu tô fazendo a olho mesmo. Então, o processo é o mesmo, ó, vou passando a linha, vou fazendo pontinho, vou puxando, e na hora de arrematar, eu arremato da mesma forma que eu fiz ali no sapatinho. Vamos passar agora para o casaco do nosso Papai Noel, então ele vai ter um cinto, ó, que é essa parte que é um recorte de feltro mais a fivelinha, e o casaco, tá? O casaco, ele vai ter essas duas partes, então, eu vou juntar essa parte branca de baixo fazendo o seguinte movimento. Eu vou dobrar esse detalhe, vou achar o meio, aqui eu vou aplicar a cola quente de um lado, lembre sempre de reservar as pontas, não aplique a cola na pontinha, tá? Porque nós vamos costurar, e vou encaixar bem certinho ali, ó, no casaco, tá? Esse meio, ele encaixa certinho ali no meio da parte de baixo do casaco. E aqui eu vou finalizar colando a parte de trás pra dentro ali do casaquinho. Aí, o acabamento, ele vai ficar bem bonitinho. Feito esse processo aí nas duas partes do casaco, nós vamos juntar e fazer o ponto caseado ali em uma das laterais, respeitando ali a troca de linha que nós já vimos lá na parte do sapatinho do corpinho. E aqui, ó, para o arremate dessa linha, eu só vou entrar com a agulha pela parte de trás ali do casaco, não pelo meio dos dois feltros, tá? Vou sair mais à frente e cortar a linha. Reparem que eu não fiz a costura de segurança que eu costumo fazer em peças que não tem enchimento, porque esse casaco vai ficar bem justinho aqui no corpinho, tá? Então, agora eu vou encaixar esse casaco ali no corpinho e vou fazer o ponto caseado ali na outra lateral. Então, aqui, ó, só para vocês verem como ele fica bem justinho, você vai começar fazendo o seu ponto bem direitinho e sempre pressionando, gente, as duas partes ali do feltro, tá? Porque como ele fica bem justinho, você tem que fazer esse trabalho ali de puxar e ajustar para que ele fique bem certinho. O bracinho do nosso Papai Noel vai ter essas partes, tá? Esse detalhe ali da manga, essa parte branca, a gente vai aplicar da mesma forma que nós aplicamos ali no casaquinho. Então, ela vai ficar dessa forma. E aqui nós vamos ter essa parte de baixo, né, que vai ser a luvinha do nosso Papai Noel. Então, eu já colei um lado ali, encaixei e vou colar o outro lado. Então, ó, eu junto tudo para que fique bem alinhado. E aqui eu vou vir com a minha cola quente mesmo, mas se você quiser pode ser a cola de silicone frio, ó, é pouca cola, tá? E vou unir ali essas partezinhas. Feito isso, você pode recortar esse excesso de feltro preto da parte de dentro e vamos partir agora para a costura. Então, aqui eu vou começar o ponto caseado pela luvinha. Reparem que eu começo o ponto ali por dentro mesmo do acabamento branco e vou fazer toda a volta, tá? Ponto caseado normal. Chegar do outro lado, arremata a linha normal, sem nenhum mistério. E aqui agora eu vou fazer o caseado da parte branca, ó, também caseadinho normal. E aí, eu vou fazer o enchimento da mãozinha e eu vou dar um truque para vocês aqui para não ter que cortar essa linha branca aí, não precisa fazer emenda, ó. Então, eu só vou aproveitar essa linha e atravessar pro outro lado ali, ó, sem cortar a linha, tá vendo? E aí, aqui sim, eu vou seguir fazendo meu ponto caseado na parte branca normalmente. Só lembrem de fazer um enchimento na luvinha antes de fazer esse processo aqui, tá bom? Então, eu vou seguir com o meu ponto caseado, depois eu vou casear a parte lateral ali do bracinho, vou atravessar a linha,
Vou fazer o ponto caseado do outro lado e vou encher ali pela parte de cima, igual nós fizemos o enchimento lá do pescoço, tá? Então, aqui, só para não ficar nenhuma dúvida, ó, mesmo processo que eu fiz lá na parte branca, tá? Eu não cortei a linha, atravessei para o outro lado e continuei o ponto caseado. E aí, é só deixar a parte de cima aberta para o enchimento e o nosso bracinho ficará dessa forma. Nossos personagens vão ter aí um cachecol, tá? Que é só esse recorte de feltro que vai estar lá no molde para vocês mesmo. E vamos fazer aqui o gorrinho. O gorrinho, então, nós vamos iniciar por essa fitinha aqui. Eu tô utilizando a cianinha, mas você pode utilizar qualquer outra fitinha que você queira ou que você tenha aí à disposição. Então, primeiro eu vou unir as pontinhas aqui da minha fitinha e depois eu vou fixar dentro ali do meu gorrinho, tá? É só um pinguinho de cola, não precisa aplicar muita cola para não ficar exagerado aí. E aí, eu vou juntar a outra parte e vou fazer o ponto caseado. Quando chegar aqui na parte da fitinha, vocês vão precisar fazer o ponto caseado de união entre partes. Eu já ensinei esse ponto detalhado aqui no canal também, só lembrando que eu vou deixar a playlist desses pontos aqui na descrição do vídeo para vocês, tá certo? Então, eu me habituei a fazer dessa forma que eu tô mostrando para vocês aí no vídeo. Eu passo a agulha para a parte de trás pelo feltro e na hora de voltar eu volto pela fita ali, né, e travo a linha. Então, aqui eu sigo fazendo ponto caseado normalmente. Então, como opção de pompom para o gorrinho, eu vou deixar essa opção aqui para vocês, tá? É um círculo de feltro que nós vamos passar o pontinho alinhavo em volta. Mas você pode utilizar esses pomponzinhos que a gente já compra prontos aí no mercado. Fiz o pontinho alinhavo em volta do círculo, eu vou puxar a linha, ó, ele vai ficar dessa forma, e aí eu vou dar 2 pontinhos de arremate na parte de trás para travar essa minha linha, segurar o ponto, e corto o excesso da linha. E aí, nós já vamos colar ali na pontinha do nosso gorrinho. Sempre cuidando, gente, com o excesso da cola, tá bom? Para não manchar a peça de vocês. Agora, vamos fazer aqui o detalhe, né, da parte de baixo. Vocês vão ter lá esse molde para vocês. Vocês vão dobrar essa tirinha de feltro ao meio, só para achar mesmo ali a posição. Vão aplicar cola de um lado e jogar essa pontinha lá pro meio. E depois eu vou repetir o processo do outro lado, porém, o outro lado eu vou passar um pouquinho ali do meio, ó, reparem, só que sem chegar até a ponta, tá? Então, ele vai ficar dessa forma assim, ó, um pouquinho sobreposto e o acabamento nas laterais vai ficar bem bonito. E aqui vamos iniciar a colagem pela parte de trás do nosso gorrinho, então, eu vou aplicar a cola ali, ó, no centro mesmo do nosso detalhe e vou encaixar ali no nosso gorrinho, na parte de baixo, tá? E aqui eu vou dando a volta, vai aplicando a cola e vai moldando esse detalhe ali para que ele siga o desenho, né, do nosso gorrinho, que ele não é reto, ele tem meio curvadinho ali na parte de baixo, mas é só ir seguindo ali que ele vai ficar bem ajustadinho. Então, vou finalizar aqui a parte final ali, onde se encontram, né, as duas pontas do feltro. Vou fazer a colagem e aqui eu vou recortar esse excessozinho do feltro, tá? Que é a nossa sobra de segurança. Então, aqui você pode só recortar esse excesso, mas eu gosto de dar um acabamento, tá? Eu vou fazer aqui o pontinho invisível, mas se você preferir, você pode fazer também um pontinho caseado, que fica super bonitinho. Então, pontinho invisível, ó, para quem não conhece, eu pego ali um lado do feltro, pego um pedacinho do outro lado, vou fazendo esse zigue-zague ali com a linha, e aí depois eu puxo, tá? Quando a gente puxa essa linha ali, ela vai ficar embutida e a costura vai ficar praticamente imperceptível. E aí, eu faço o ponto de arremate pela parte de dentro da peça, que vai ficar bem discreto. E eu vou colocar um pouquinho de fibra, bem pouquinho mesmo, dentro desse gorrinho, só para dar uma estruturada ali, para que ele fique firme na hora de aplicar na cabeça aí do nosso Papai Noel. E para dar um charme aí nessa peça, eu vou fazer aqui as folhinhas do azevinho. Todas as minhas peças natalinas têm, eu acho que dá todo um charme. Então, aqui eu só vou bordar mesmo, pontinho simples, para imitar aquela marcação da folhinha, tá? Eu deixei uma marcação lá no molde, se vocês quiserem seguir, mas eu indico que vocês façam assim a mão livre, porque vai ficar um efeito mais natural.
E aí eu vou arrematar meu pontinho ali na parte de trás, tá? Dando um belisquinho ali no feltro e vou finalizar aplicando a cola quente e posicionando a parte de trás ali, né, onde ficou o bordado da nossa folhinha, sobre um feltro verde mais claro. E aí eu vou recortar o excesso das laterais, ó, deixando uma sobrinha. E para finalizar o acabamento, eu gosto de passar a chama do isqueiro bem rapidinho em volta. Então, aqui eu fiz duas folhinhas, eu só vou juntar mesmo uma na outra usando a cola quente. Em seguida, eu vou fixar as folhinhas no nosso gorrinho, tá? Eu gosto de fixar ali na parte de baixo, na parte branca. E vou colar umas meia pérolas aí vermelhinhas para dar aquele charme, né? E o acabamento do azevinho. Então, aqui, ó, eu posiciono, pressiono um pouquinho, que é para ela colar, e vou finalizar com 3 meias pérolas, que eu acho que fica perfeito aí pro acabamento. E vamos fazer o rostinho do nosso Papai Noel, tá? Eu comecei aqui fazendo a marcação da posição do olhinho, utilizando o molde como gabarito e a caneta fantasminha. E em todas as minhas peças, gente, eu gosto de fazer a separação das orelhas para dar um efeito mais natural na hora depois do enchimento. Então, eu faço o pontinho alinhavo ali nessa parte da orelhinha. Vou fazendo pontinho, faço pontinhos bem pequenininhos para ficar bem discreto. E faço o arremate ali na parte de dentro da orelha, tá? Eu gosto bastante desse detalhe porque eu acho que dá muita diferença no acabamento aí da pecinha, tá certo? E vou fazer o mesmo processinho do outro lado. E em seguida, eu vou fazer o ponto caseado em volta da cabeça, deixando a abertura ali na parte de cima para o enchimento. E aqui o processo de enchimento é o mesmo que eu mostrei lá no corpinho. Comece sempre com a fibra aos poucos, empurrando ali contra as laterais, né, contra a costura, e depois você preenche o meio da peça, ó, que ela vai ficar bem preenchida. E olhem o efeito como fica legal da orelha, gente, separadinho da cabeça, fica super bonitinho. Aqui vamos seguir fazendo o nariz, que é o mesmo processo do pompom lá do gorrinho, porém aqui nós vamos colocar o enchimento para que fique redondinho, né? Então, aqui eu coloquei um pouquinho de fibra, compactei lá dentro, eu vou puxar aqui a minha linha, vou empurrar mais um pouquinho essa fibra, e aí, gente, eu vou dar um pontinho aqui de trava, vocês vão ver que ainda não vai fechar totalmente a minha peça, tá? Essa é a forma melhor aí para você encher esse fuxico, que ele é bem chatinho de fazer, vou admitir para vocês, mas fazendo dessa forma aqui, vai ficar legal, tá? Aí, depois que eu dei aquele pontinho ali de segurança, eu termino o enchimento com a peça já travada ali, né? Mais ou menos fechada. Então, finalizado aqui o enchimento, agora sim eu vou fechar essa peça, tá? Então, reparem que eu vou atravessando o meu ponto, ó, de um lado pro outro, até fechar essa peça totalmente ali na parte de trás, ó, e ela ficar redondinha, tá? Aqui você vai ajustando ali com a mão, apertando para ela ficar bem redondinha. E agora vamos para a montagem do Papai Noel. Então, eu vou marcar ali a altura, né, para a abertura do pescoço. E vou fazer a abertura aqui com a minha tesoura. Eu não fiz a marcação com a caneta, mas vocês podem fazer aí, tá? O importante é que essa abertura ela não fique muito grande, que ela seja o suficiente só para o pescoço entrar bem justinho, tá? Então, ali eu vou aplicar a minha cola, vou encaixar o pescoço e pressionar um pouquinho até essa cola secar. Em seguida, limpe bem aí o bico da sua pistola, né? Limpa toda a frente dela ali e aplique a cola agora na parte da frente, lembrando de pressionar aí essa cabeça até a cola secar totalmente, tá, pessoal? Nosso Papai Noel, gente, é carequinha mesmo, tá? Eu não coloquei cabelinho nele dessa vez. Vamos seguir aqui colando a barbinha. Primeiro posicione, tá? Veja ali certinho a altura, bonitinho, onde vai encaixar. E aqui eu tô utilizando a cola quente, mas se você preferir, pode utilizar a cola de silicone fria, tá? Porque essa barbinha, ela é só recortada uma vez no feltro, então é uma peça bem leve, dá pra fazer com a cola de silicone fria também. Colada aqui a nossa barbinha, eu vou fazer a profundidade dos olhos. Eu sempre faço, gente, a profundidade, a aplicação dos olhos depois da cabeça encaixada no corpo, tá bom? Eu prefiro sempre fazer dessa forma porque eu acho que o resultado aí ele fica mais legal. Então, aqui eu fiz a profundidade
e vou colar uma meia pérola aqui. Aplique a cola, dá uma pressionada, gente, até essa colinha secar, tá? Só para garantir que não vai sair aí do lugar. Vou passar a minha linha para o outro lado e vou repetir aí o mesmo processinho. E aqui, para fazer o arremate da minha linha, ó, eu vou passar com a minha agulha por dentro da peça, vou jogar lá para cima do topo da cabeça e vou cortar, tá bom? Porque ela já tá bem atravessada ali na fibra, então ela não vai soltar. Nosso Papai Noel vai ter essas duas sobrancelhas também. Eu recorto tudo à mão livre, tá? Mas vocês podem usar o termocolante aí para auxiliar vocês, se for facilitar e vocês preferirem. Então, aqui eu tô colando com a cola quente mesmo, mas lembrando que pode ser a cola de silicone fria, sem problema nenhum. E vamos encaixar agora o nosso gorrinho. Então, ó, empurra essa fibra bem lá para dentro, para ela não ficar aparente. Vamos aplicar a cola ali em toda a parte de baixo do gorrinho e vamos encaixar na cabeça do nosso Papai Noel e pressionar até a secagem total da cola, tá certo? Então, aqui, ó, antes de colar o nosso bigodinho, eu vou já fazer a nossa bochechinha. Então, eu usei a caneta aqui só para me auxiliar na altura ali, para nossa bochecha não ficar escondida. E aqui eu tô utilizando a tinta de tecido, tá? E o cabinho de um pincel. Dessa vez eu não vou fazer aquela bochechinha tradicional, né? Aquele rosa mais desbotadozinho. Eu vou fazer bem marcado mesmo, ó, usando o cabinho do pincel. E vou fazer uma bolinha com com essa tinta rosa. E depois eu vou fazer os pontinhos de luz com a tinta de tecido branca. Aqui eu tô utilizando um agulhão, mas pode ser aí um palito de dente, tá? Que vai funcionar da mesma forma. Enquanto a bochechinha seca, eu vou aproveitar que eu tô com a tinta aqui na mão e também fazer um rosadinho nesse nariz. Aí aqui eu vou utilizar a técnica do rosa ali mais espalhado. Então, eu molho o pincel, tiro o excesso da tinta em um pedacinho de feltro ou papel toalha e vou dando batidinhas ali, que é para ficar um rosado bem delicadinho, tá? Fica bem bonitinho esse efeito aí no nariz. Vamos seguir aqui agora colando o cinto do nosso Papai Noel. Então, aqui não tem mistério, é só posicionar o cinto ali, né, no meio da cintura e ir aplicando a cola quente. Aqui na parte de trás, você pode recortar aí o excesso de feltro, mas eu vou só sobrepor mesmo, eu não vou recortar. Eu não vi necessidade aqui de fazer esse recorte. Vamos seguir aqui colando a fivela, eu também tô utilizando a cola quente aqui, tá? Lembrando que essas partes que são mais simples, você pode colar com a cola de silicone fria sem problema. Vou fixar aqui o bracinho também, ó, gente, pouca cola, tá? Para não correr o risco de vazar. Vamos posicionar e pressionar ali contra o corpinho até a secagem total da cola. E aí, é só repetir o processo ali do outro lado. Para o óculos do nosso Papai Noel, eu vou utilizar aqui esse arame, que é um arame de alumínio próprio para artesanato. E vou utilizar a minha caneta fantasminha como molde, tá? Então, eu vou dar ali umas 2 voltinhas com esse arame ali na caneta. Vou posicionar ali no roxinho só para ver mesmo a distância. E vou repetir o processo aqui do outro lado do arame, tá? Se você ainda não usou esse aramezinho, no início, às vezes é meio chatinho da gente fazer, mas a gente vai treinando aí, com o tempo fica super prático de fazer esse óculos, tá? Então, aqui eu só vou recortar o excesso, né, da pontinha do arame ali que sobrou nas laterais, e ele vai ficar assim. E para fixar o nosso óculos ali no roxinho do nosso Papai Noel, nós vamos posicionar para que ele fique bem certinho e eu vou dar aqui uns pontinhos na parte de baixo. Você pode usar o mesmo furinho que nós usamos lá na parte de trás da cabeça, tá? Para aplicar esse óculos. Eu prefiro não usar para que fique o menos marcado possível atrás na cabeça. Mas, se facilitar aí para vocês, pode usar lá a mesma marcação que nós fizemos para o olhinho, que vai facilitar, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou dar os pontinhos na parte de baixo, porque eles vão ficar escondidinhos ali depois que eu aplicar o bigode e o nariz. E para o arremate, eu joguei a linha ali para dentro da peça, ó, e vou utilizar o próprio ponto caseado do roxinho
para poder finalizar aí esse ponto de maneira mais discreta, tá? Daí, feita essa parte, vamos seguir agora para a finalização do nosso Papai Noel. Então, nós vamos colar o bigodinho. Aqui eu tô utilizando a colinha quente também. Se você for utilizar a cola quente, só tome cuidado para não manchar a peça de vocês aí, tá? Porque como é uma peça que tá recortada uma única vez, essa cola pode manchar se estiver em excesso aí. Vamos seguir colando o nariz. É muito importante aqui nessa parte que você pressione o nariz até a secagem total da cola para garantir um bom acabamento para a peça de vocês. E vamos colar aqui também o cachecol. Então, eu marquei ali só para achar o meio, tá? Vou posicionar ali na parte de trás do pescoço, já com um pouquinho de cola para segurar bem essa peça. E vou passar ali pela parte da frente de forma bem simples mesmo, até porque a barbinha vai esconder aí essa parte de baixo do cachecol, ó. Vou sobrepor ali o outro lado, só para dar um charmezinho, e vou aplicar a cola para que esse cachecol ele fique na posição ali que eu quero. E depois aí de posicionar o cachecol, gente, eu só vou recortar esse excesso aí das pontinhas. E vou fazer esse detalhezinho na pontinha para dar aquele efeito de desfiado do cachecol. Então, uma dica aqui, gente, para vocês disfarçarem os furinhos da parte de trás, ó, é raspar a agulha no feltro para que ela mexa ali as fibras de lugar e deixe esses buraquinhos aí mais discretos. Então, agora para finalizar, eu vou colocar aqui o dourado na fivela do Papai Noel. Eu estou utilizando esse material aqui que eu já venho utilizando em alguns trabalhos meus, é o meu xodó do momento, para quem acompanha aí as aulas tem visto que eu uso bastante. Mas, ó, você pode usar aqui um filtro especial, você pode usar o EVA com glitter, você pode aplicar a cola glitter no feltro também, tá? Que fica super bacana, então tem várias opções aí para você fazer essa fivela. E aqui o efeito, ó, depois de seco, vai ser esse dourado lindo aqui. Vamos agora fazer a nossa Mamãe Noel. Aqui o gorrinho vai ser o mesmo, o cachecol também, o corpinho é feito da mesma forma também, tá? Aqui ela vai ter um vestidinho que nós também vamos fazer da mesma forma que lá no Papai Noel. Eu fiz o ponto caseado de um lado, vou encaixar no corpinho e fazer o caseado do outro lado. O aventalzinho, ele tem essas duas partes aqui só recortadas mesmo no feltro. Aqui no bracinho, ó, eu fiz o ponto caseado e preenchi o bracinho todo e vou encaixar a manguinha depois, tá? Então, ó, eu fiz o caseado na manguinha ali de uma lateral até a parte de cima, parei o ponto de costura, encaixei o bracinho e depois continuei o ponto caseado. Na cabeça da Mamãe Noel, gente, eu iniciei colando a franja com a cola de silicone free, ó, com a cola somente na parte de baixo. E na parte de trás eu também apliquei a cola e colei o cabelinho, tá certo? Então, aqui eu vou fazer o bordado da boquinha antes de fazer o ponto caseado em volta do roxinho. Eu tô utilizando aqui o ponto atrás e eu tô utilizando a linha de costura comum dupla na agulha, tá? Se você preferir, pode usar a linha de bordado, aí a linha que você preferir. Aqui eu vou juntar, fazer a separação das orelhas e fazer o ponto caseado no rostinho. Então, eu fiz o ponto caseado e finalizei sempre ali, ó, por dentro do cabelinho, tá, gente? E depois eu vou fazer esse ponto caseado de um lado, vou arrematar a linha, fazer o ponto caseado do outro e deixar a abertura na parte de cima aí para o enchimento, tá? E aí, eu segui com os outros processos que se repetem lá do nosso Papai Noel. Aqui eu vou ajustar o vestidinho, puxando ele para baixo. Para fazer o bordado aqui dos cílios e das sobrancelhas, eu utilizei a marcação, né, que eu fiz lá do molde. No iniciozinho, antes de você costurar a peça, você usa o molde como gabarito. E aqui são pontos simples, ó, como vocês vão ver aí. E aqui só o detalhe é que como a linha é branca, eu tô utilizando ela com 4 perninhas na agulha, que é para dar mais um destaque, tá? Porque aqui se usar só 2 perninhas linha, vai ficar muito discretinho esse cílio e essa sobrancelha. Aqui eu vou finalizar a colagem do cabelinho da parte de trás, que estava solto. Lembrando, gente, que a marcação do roxinho sempre com a caneta fantasminha, tá bom? Que a gente pode apagar depois. Aqui eu vou seguir colando o avental, que não tem muito mistério.
eu só juntei ali, ó, as duas partes e vou colar no corpinho da nossa Mamãe Noel. A ideia aqui é fazer peças bem simples, tá? Para que vocês tenham uma produção aí mais tranquila, para que vocês consigam produzir em quantidades maiores. Então, aqui eu segui os processinhos que nós já fizemos lá no nosso Papai Noel. Nesse cachecol aqui, ó, eu vou dar mais umas voltinhas nele para que ele fique mais charmoso, já que aqui ele vai ficar aparente, ó. Então, é só ir fazendo umas dobrinhas para dar um ar mais natural mesmo nesse cachecol. E aqui o restante do processo é o mesmo que nós fizemos lá no nosso Papai Noel, tá bom? A nossa Mamãe Noel vai ter um brinquinho, então aqui eu optei por utilizar a meia pérola. Então, eu vou aplicar ali, ó, um pouquinho da cola, bem na parte de baixo da orelha, e vou fixar a meia pérola e pressionar um pouquinho ali para a secagem da cola, para que essa meia pérola fique bem presinha. A nossa rena, gente, vai ter essa barriguinha aqui que eu apliquei com ponto palito no corpinho antes de fazer o ponto caseado em volta. Os bracinhos são simples, tá? Não vai ter manguinha nem nada. Aqui no rostinho nós vamos ter essa parte do focinho, então eu vou aplicar uma sujeirinha ali de cola de silicone fria só para dar uma posicionada ali, para que ele não saia na hora do bordado. O nosso narizinho vai ser dublado, então eu tô utilizando aqui a própria cola de silicone fria. Então, nós vamos colar e deixar essa cola secar um pouquinho. Enquanto isso, vamos fazendo a aplicação do rostinho com ponto palito, tá? A barriguinha eu apliquei no corpinho dessa mesma forma que eu tô fazendo aqui pra vocês, tá certo? Só não mostrei aqui, porque senão vai ficar o processo muito repetitivo. E o corpinho é feito exatamente da mesma forma que nós fizemos lá o Papai Noel. Então, depois de aplicado, vai ficar dessa forma ali o focinho. E aqui nós vamos fazer o bordado da boquinha, né? Então, aqui eu faço um ponto único ali no centro e depois eu vou bordando a boquinha com um pontinho atrás, igual eu fiz lá na Mamãe Noel. E aí, nós vamos seguir fazendo normalmente o ponto caseado em volta e o enchimento da peça. Aqui, como ela é toda redondinha, eu faço uma setinha ali, ó, marcando a parte de cima para na hora de juntar eu não me perder. Então, o restante desses processos aqui nós já vimos lá no Papai Noel, que vai mudar aqui é o cachecol, tá? Eu encaixei o cachecol, colei, cortei o excesso e aqui eu só vou colocar esse detalhezinho na barrinha, tá bom? Para dar o acabamento aqui. E daí é só recortar o excesso da tirinha ali do feltro verde para que ele fique bem rente. Aqui o nariz já secou a cola, então eu vou recortar esse excesso aqui em volta, né, do feltro. E para dar um acabamento, eu passo a chama do isqueiro ali, ó, bem rapidinho, só para selar. E já vamos colar esse nariz ali no rostinho da nossa rena. Então, aqui, gente, esse personagem, o que vai ter de diferente nele é o gorro, tá? Esse chifre da rena, ele vai ser dublado igual nós fizemos lá com o nariz, com a cola de silicone fria, tá certo? E aqui nós vamos recortar, depois passar o isqueiro em volta para dar o acabamento. O azevinha da mesma forma que eu mostrei lá no início, o pompom e o acabamento de baixo também. O que vai mudar aqui agora, ó, é na hora da costura. Lá no molde, vocês vão ter uma marcação no gorro para encaixar aí o chifre da rena, tá bom? Nós vamos ter também uma orelhinha. Essa orelhinha é bem simples, eu vou utilizar aqui um pouquinho de cola de silicone fria para poder fixar essa parte rosa ali na parte caramelo. E ali na parte de baixo eu vou dar uns 2 pontinhos só para dar esse efeito de orelha dobradinha. Aqui você pode usar a cola também, mas eu acho que com pontinho fica mais delicado aqui o acabamento dessa peça, mas fica a seu critério aí, se preferir usar a cola, você pode usar, tá bom? Então, aqui, ó, vamos dar seguimento, eu vou colar o chifre ali por dentro do gorrinho antes de iniciar a costura. Reparem que eu apliquei bem pouca cola, gente, e só bem na pontinha mesmo do chifre, tá? Aqui nós vamos fazer o ponto caseado de união entre partes, quando a gente chegar ali no chifre. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, que mesmo com a dublagem da cola, a agulha ela passa bem fácil, tá? Não tem nenhum problema aqui na hora da costura, não, tá? Então, vou seguir fazendo o meu pontinho e vai ficar dessa forma.
Daí eu vou seguir, ó, colando aquele detalhe da parte de baixo, o pompom, o azevinho normalmente. A posição da orelhinha, gente, vocês podem mudar, tá bom? Pode colar ali por trás do gorrinho. Eu vou colocar aqui por dentro, que é uma posição que eu achei que ficou bem meiguinha, bem bonitinha. Então, apliquei a cola e posicionei a orelhinha ali pro cantinho do gorro. E aí, nós vamos seguir com o procedimento normal para encaixar lá na cabeça da nossa rena, tá bom? Então, aqui a gente encaixa e no momento que a gente vai pressionando, a gente já vai acertando a orelha para que ela fique ali, né, viradinha para frente, bem certinha. E a nossa rena, ela vai ficar dessa forma. A montagem do ginger, gente, é a mesma que nós já vimos aí anteriormente. Eu não vou repetir o processo aqui para vocês, tá? Para não ficar muito enjoativo. O que nós vamos ter de diferente aqui é a aplicação do cabelinho, né? Que seria essa parte do açúcar aí da frente da franja do nosso ginger. Eu estou utilizando esse material, mas se você quiser, você pode fazer de feltro também, não tem problema nenhum, tá bom? Então, aqui, ó, eu não coloquei na parte de cima, porque vai entrar o gorrinho e não tem essa necessidade. E aqui no pezinho, eu também fiz a aplicação utilizando esse mesmo material, tá? Aí, nós vamos esperar ele secar e vamos colar o gorrinho aí do nosso ginger. E o bonequinho de neve vai seguir aí o mesmo estilo de montagem, tá bom? E aqui eu vou colar o narizinho dele aqui só no lugar para vocês verem. Que é bem simples também, é recortado uma vez no feltro e nós vamos encaixar para dar essa característica aí do bonequinho de neve, que é esse narizinho de cenoura bem bonitinho. E com isso concluímos aí a nossa turminha, ó, bem completinha, gente. Fica muito fofo esse kit, eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso por aí. E chegamos ao final da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Façam as peças, gente, são peças muito fofinhas, bem rápidas de fazer, eu tenho certeza que vocês vão amar. E não esqueça de deixar aquele like aqui se você gostou do vídeo. E se você também não quiser perder nada do que nós vamos ter de novidades por aqui, acompanhe as minhas redes sociais. Por lá eu informo vocês de tudo que vai vir de novo aqui para o canal, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e eu espero vocês no próximo projeto. Tchau, tchau!